Oi, a sua mensagem já vai começar. E para você ficar por dentro de todas as nossas mensagens e encher o seu coração de bênçãos, eu convido você a se inscrever e a continuar seguindo este canal. Boa noite, irmãos. Você já cumprimentou o seu irmão aí, deu uma boa noite para ele? Faça isso agora, pega na mão dele e fala assim: Deus te abençoe, meu filho, em nome de Jesus. Lucas capítulo 18, a cura do cego de Jericó. Este texto nos fala de um homem à beira do caminho, mais do que à beira do caminho, um homem à metade da jornada, porque Jericó é simplesmente o ponto de passagem para Jerusalém. Jericó, uma cidade magnífica, cidade oásis, 70 palmeiras, a cidade das palmeiras. Era por onde passavam as caravanas, e os mendigos ficavam ali no meio do caminho, entre as coisas materiais e o templo de Jerusalém. Eles não podiam ir ao culto, eles não podiam subir a longa estrada íngreme, 27 quilômetros até Jerusalém, numa altitude de 1.100 metros de diferença, porque eles poderiam ser assaltados e, chegando em Jerusalém, não poderiam adorar, porque eles tinham uma deficiência. Que coisa é esta? Que situação! A cidade mais antiga do mundo, Jericó, e o problema mais antigo dos homens, cegueira. Porque afinal foi a cegueira de Adão que nos trouxe para este mundo de cardos e abrolhos, de pão amassado com suor. Queridos, a cegueira de Adão que não entendeu que Deus é inigualável e teceu na sua alma o desejo de ser como o Senhor, nos pôs do lado de fora do jardim. E aqui está este homem que representa a raça humana, desterrados à beira do caminho, cegos, mendigos. Este homem que não consegue ir à casa do Senhor adorá-lo, e mesmo que entre ali, seria incapaz de enxergá-lo, porque uma obra espiritual precisa ser feita em nossos corações. E este texto, irmãos, nos fala muitas coisas. Nos fala da condição do homem que perdeu a sua capacidade de entendimento espiritual, o quanto ele não sabe quem ele é, o quanto ele não confia no que Deus fez. Bartimeu quer dizer simplesmente o filho do estimado, mas ele não se estima. Quantas pessoas dentro da igreja que são salvas, mas não sabem quem são, vêm à casa do Senhor, conhecem a palavra de Deus, mas não sabem o quanto são amadas, queridas, se sentem desprestigiadas, acreditam na primeira contradita, na primeira palavra desmotivadora, já se afasta das coisas espirituais, qualquer coisa lhes aborrece, não entendeu que é filho do amado, que é a pessoa mais amada do universo. Entre os homens e os anjos não há ninguém mais amado do que nós, o povo de Deus. Talvez você não fosse amado e amada pelas pessoas que você gostaria que te amassem, mas o que importa é que você é simplesmente amado e amada pela pessoa mais importante do universo, que é o próprio Deus. Nunca houve na sua vida um dia em que você não fosse amado, meu irmão. E aqui está esse homem sem esta compreensão. A condição física dele é um sinal, é uma parábola viva, é como se fosse uma metáfora. Como diz o próprio Oséias no capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de entendimento, ou cegueira espiritual. E aqui está ele, nesta condição muito limitada. Será que você está aqui nesta noite também? Será que você parou a sua vida cristã no meio do caminho? Será que a sua jornada foi interrompida por limitações espirituais? Será que você resolveu não ir até o final,
não ir até o templo ou ao pé do Senhor? Será que você parou no meio do caminho e agora está esperando que as pessoas joguem algumas coisas aos teus pés e te deem alguma coisa para que você possa virar aquele dia? Será que você está num ambiente maravilhoso, um oásis maior do que Jericó e de palmeiras mais sagradas do que Jericó? Aqui há palmeiras que frutificam, anciãos, homens e mulheres que continuam dando seu fruto, mas você não consegue enxergar isso. Será que você e eu estamos correndo algum risco de, por sermos limitados espiritualmente, afetarmos também toda a nossa vida e desembocar até em nossas condições financeiras? Cada um diz por si mesmo, mas este homem era cego, mas ele não era tolo. Ele era cego, mas ele não era mudo. Ele era cego, mas ele não era surdo. Ele entendeu que ele precisava de ajuda. É a primeira coisa que você e eu precisamos saber. Nós precisamos de um Salvador. E quando ele ouviu o tropel, passava uma multidão, um blá blá blá, uma falação, e eles estavam passando, e ele esticou os ouvidos e falou assim: o que está acontecendo? Jesus o Nazareno. Este cego enxergava mais do que aqueles discípulos. À exceção dos apóstolos, do grupo mais íntimo, ninguém sabia que Jesus era o Messias. Achava que Jesus era um rabino muito especial. Mas este homem, na escuridão dele, falou assim: é o Messias. Há pessoas que talvez você esteja vendo caída agora, numa condição espiritual afetada por alguma escolha equivocada, que não tem uma visão plena das coisas sagradas e até se desanimaram da fé. Mas pasmem, pessoas assim costumam enxergar mais do que gente que é religiosa, gente que repete a ida e a vinda na casa do Senhor, consegue perceber tudo aqui dentro, consegue perceber a cor da minha gravata, se eu estou de paletó ou não, de que lado os pastores estão sentados, mas não consegue enxergar aqui dentro o trono de Deus. Há pessoas que estão apagadas, vivendo na escuridão por alguma má escolha que fizeram, mas isso não quer dizer que elas não têm sensibilidade. Elas estão apenas desmotivadas, desalmadas, no sentido de que suas almas foram sacadas de seu peito, insensibilizadas pela dor, mas elas têm bom senso. Você fala para elas assim: faz uma oração, ela diz: não posso orar não, pastor, eu estou afastado. E quantas pessoas chegam aqui dentro com seus corações afastados de Deus? Quantas vezes eu adorei a Deus apenas de lábios e o meu coração estava tão longe dele? Irmãos, isso é para que todos nós façamos um autoexame. Ninguém aponte: eis ali um Bartimeu, mas todo mundo olha para si mesmo. Eu preciso de mais luz, Senhor, porque na tua luz eu verei a luz. Tu és o manancial de vida. Cada um de nós devemos nos colocar nesta busca por Cristo. E a multidão que andava com Jesus disse: é o filho nazareno, é o filho do carpinteiro. E ele: não, Jesus, filho de Davi. Olha que clareza, que percepção, que visão. Lindo, 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 lindo. Mas encontramos outro problema no texto. A multidão começou a falar assim: para com isso, rapaz, você está doido? Pode parar, para essa gritaria, rapaz. Você parece ser maluco, para com isso. A multidão que anunciou Jesus, a mesma multidão que falou para aquele homem na escuridão que Jesus estava passando por ali, é a multidão que agora está mandando ele calar a boca. Quantas pessoas são mantidas fora do reino de Deus pelo mau testemunho daqueles que estão dentro do reino de Deus? Quantas pessoas, irmãos, estão encontrando na igreja barreiras para servirem a Cristo? Quantos de nós, você mesmo, já foi aqui dentro desmotivado tantas vezes? Você entrou com força total e sempre há alguém para te desanimar. Mas não desanime, não ouça a voz dos contrários. Não pare de clamar, não pare as reuniões de oração, não pare de buscar, não pare de buscar o Senhor e vá, não importa quantos digam pare e fique quieto, é aí que você vai gritar mais alto. Este cego está gritando em Jericó,
A última vez que uma multidão gritou em Jericó, barreiras caíram. E agora nós temos outro homem gritando em Jericó, e estão caindo muralhas, barreiras, escamas dos olhos deles. Eu não digo que você tem que gritar aqui, mas o seu e o meu coração tem que clamar, tem que buscar a face do Senhor, irmãos. O Senhor está aqui, e Ele pode instantaneamente mudar a nossa história. E quando então Jesus parou e disse: chame ele. Eles foram até Bartimeu. Tenha bom ânimo, ele te chama. O texto diz que num salto, ele deixou para trás de si a capa e foi ter com Jesus. Você não pode servir a Cristo pela metade, meu irmão. Não dá para servir a Cristo com os nossos pecados de estimação. Aquela capa era tudo o que ele tinha: abrigo contra o sol inclemente, abrigo contra o inverno inclemente. Era tudo o que ele tinha. Abrir mão daquela capa significava abrir mão do último reduto que ele possuía de abrigo. Era tudo para ele. Era como se ele estivesse dizendo assim: eu tenho certeza que a minha vida vai mudar, eu não preciso arrastar esses trapos comigo. Ele não tinha a opção de chegar lá e falar com Cristo: eu tenho um problema e tenho uma dúvida, se eu não curar, pelo menos eu não perdi nada. Não é isso. Ou Cristo é tudo para nós, ou nós estamos perdidos. E ele, irmãos, quando ouviu a voz do pastor chamá-lo, ele abriu mão de tudo que ele possuía. Ele não fez caso de nada por si mesmo e foi até Jesus. Não dá para levar os nossos farrapos, irmãos, para o que Ele quer fazer na nossa vida. Ele quer tirar as vestes de luto e botar vestes de louvor. Ele não põe vestes de louvor por cima de vestes de luto. Ele tira a veste do mendigo e dá a veste agora de um príncipe. E ele vai. E eles encostam ele perto de Jesus, e Jesus pergunta assim: o que você quer, meu filho? Parecia bem óbvio, né? Parecia que estava na cara o que ele queria. Mas o Senhor Jesus é tão bom para nós. Ele podia nos curar sem nos perguntar nada. Mas desabafar é bom, né, irmãos? Senhor, eu quero voltar a ver. E tem outra coisa. Talvez outras pessoas pedissem, diante da oportunidade da vida delas, coisas insignificantes. Senhor, aumenta as esmolas que caem na minha canequinha. Senhor, eu queria que o Senhor me ajudasse a resolver um problema que eu tenho lá com um rabino. Ou, Senhor, sei lá, quantas vezes nós pedimos coisas bobas para Deus, você na presença do rei, eu na presença do rei, pedir para nascer cabelo, irmão. Parece que tem mais coisa importante no universo acontecendo. Você pode orar pelo que você quiser, mas nós precisamos ter sabedoria e inteligência. Se eu estou no meio do povo de Deus para falar com o Rei dos Reis, eu vou começar a pedir coisas realmente que são do avanço do reino. Quando o povo de Deus se reúne, irmãos, é para guerra. Até os nossos louvores é para batalha. Eu já posso escutar o exército de Deus. É você, sou eu. E aqui está esse homem: que queres que eu te faça? Senhor, eu quero enxergar, eu quero um milagre. Desabafo e assertividade, pedindo o que é para ser pedido. E Jesus fala assim: então está pronto, meu filho, pode ver. Os olhos dele se abriram. Diz o texto que imediatamente o mundo coloriu diante dele. Acho que foi igual no dia que eu fui convertido por Cristo. Tudo que era cinza ficou colorido. Tudo agora passou a ter sentido para mim. Agora eu só tropeço se eu quiser, porque eu vejo as pedras do caminho.
Ninguém precisa me arrastar pela mão para vir no culto. Eu sei chegar aqui. Queridos irmãos, o que significa que os olhos dele abriram imediatamente está no versículo 43. Tornou a ver e seguia Jesus, glorificando a Deus. Jesus estava indo para Jerusalém. E aquele homem que estava à beira do caminho, sabe para onde ele foi com Jesus? Para Jerusalém. Você sabe para onde você vai com Jesus? Nós vamos para Jerusalém celestial. Nós somos tirados da beira do caminho, nós somos tirados das estradas de perdição, nós somos tirados do submundo, das escuridões deste mundo, nós somos tirados deste mundo tenebroso, e agora nós somos filhos da luz, e nós estamos seguindo numa marcha triunfal, e ninguém pode impedir os nossos louvores. E diz que o povo, quando viu aquilo, começou a louvar também. Este homem que tinha uma capa fedendo, agora tem uma veste de louvor. Este homem que era cego, agora vê. Este homem que estava preso, agora ele foi liberto. É o Messias que estava passando por ali e habita em você e em mim e está aqui conosco. Como disse o apóstolo Paulo no capítulo 5 de 2 Coríntios. Vamos encerrar com este texto. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Eu quero que todos leiamos como Zaqueu gritou, retumbante. Mas não grita não. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Tem alguma roupa aí que precisa ser deixado para trás? Você está há quanto tempo à beira do caminho? E você gosta de você, meu filho? Às vezes você tem um nome de cristão, ungido, mas você se sente como as botijas vazias da viúva. Mas essa noite, um milagre espera por nós. Sempre que clamarmos ao Rei da Glória, o impossível se torna uma realidade. Se Ele quiser, irmãos, não tem ninguém que impeça. E se Ele não quiser fazer o que estamos pedindo, suplicantes, Ele ainda assim vai nos fortalecer na jornada. Meu filho, minha irmã, é para você, é para mim. Vamos adorar o Senhor? Vamos sair da beira do caminho e seguir Jesus estrada fora, cantando louvores ao Senhor. Vamos mostrar para o mundo que os nossos cânticos é fruto da graça de Deus que opera em nós. Meu querido, não tem ninguém mais amado do que nós. E é com amor eterno que Deus nos amou. E é com benignidade que Ele está nos atraindo nesta noite. Fala para Ele.